Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Gastromed Podcast. Você acompanha a gente agora nas nossas redes sociais, no YouTube também. E hoje a gente vai falar sobre doença hemorroidária. Muita gente fala hemorroidas no geral, mas hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre essa doença, quais são os sintomas, quais as causas, os tratamentos. E para conversar com a gente, nós vamos aqui falar com a doutora Cíntia Sarmento, que é cirurgiã do aparelho digestivo e proctologista. Doutora Cíntia, bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Olá, Samara. Muito obrigada por essa oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre a doença mais comum na proctologia, que é a doença hemorroidária. Vamos esclarecer a população. Perfeito. Então, vamos iniciar explicando para os nossos espectadores, quem nos acompanha nas redes sociais, o que são as hemorroidas. Porque quando a gente fala em doença hemorroidária, muita gente pensa assim, como assim? Porque a gente fala só em hemorroida. Ah, tem uma hemorroida. Explica para a gente, então, o que são as hemorroidas e quando é que elas passam a ser, na verdade, um problema, uma doença. Então, hemorroidas são vasos que nós temos normalmente no canal do ânus. A gente já nasce com esses vasos. E eles são de extrema importância para auxiliar no mecanismo da evacuação. Então, esses colchins hemorroidários naturais, eles se engurgitam, se enchem de sangue no momento da evacuação, para permitir a descida do bolo fecal sem traumas para a região. Entretanto, Samara, em algumas pessoas, esse plexo, esse colchim, ele dilata. Ele pode dilatar e ele pode perder a sua sustentação no canal anal. E isso vai levar o paciente a apresentar alguns sintomas. Quando isso acontece, a gente deixa de chamar hemorroidas e passa a chamar de doença hemorroidária, porque o plexo adoeceu. Doutora, explica para a gente, então, se existem hemorroidas internas, externas, qual a diferença delas? Sim, existe sim uma diferenciação em relação à posição das hemorroidas que adoeceram, certo? As hemorroidas que estão localizadas numa região acima da linha pectínea, elas são classificadas como hemorroidas internas. Aquelas que estão abaixo da linha pectínea são chamadas de hemorroidas externas. E as que comprometem tanto o plexo acima da linha pectínea quanto abaixo da linha pectínea, a gente chama de doença hemorroidária mista. E essa diferenciação, Samara, ela é muito importante, porque a depender do tipo de hemorroida que o paciente tem, a gente vai decidir qual a melhor forma de tratamento. É importante também a gente esclarecer que as hemorroidas internas, ou seja, as que estão acima da linha pectínea, na parte mais finalzinha do reto, elas são classificadas em graus. Então, a gente vai ter as hemorroidas de primeiro grau, que são aquelas que só se enchem de sangue no momento da evacuação de uma forma mais exagerada. As hemorroidas de segundo grau, elas além de se encherem de sangue, elas prolapsam, elas descem um pouquinho no canal do ânus. As de terceiro grau, elas vão descer completamente pelo ânus e o paciente vai perceber e ele vai reintroduzir aquela hemorroida com o próprio dedo. E as hemorroidas de quarto grau são aquelas onde o mesmo paciente tentando reduzir de forma digital, ela vai exteriorizar novamente, ou seja, ela não consegue mais ficar dentro do ânus, ela fica exteriorizada. Então, é importante que o paciente não se autodiagnostique, porque hemorroidas externas podem estar dentro do ânus, podem estar fora do ânus. Hemorroida interna pode estar dentro do ânus, pode estar fora do ânus. Somente o médico proctologista ele é capaz de fazer essa diferenciação, porque é importante que se enxergue a linha pectínea lá dentro do ânus que vai fazer essa diferenciação.
Olha só, a gente ainda, durante a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre esses níveis, esses graus que você citou, doutora. Mas antes, vamos aqui à grande questão, que é o que causa, né, a doença hemorroidária, quais são os fatores aí para esse agravamento também. Certo. Então, existem vários fatores que podem contribuir para o adoecimento desse plexo normal. Então, aqueles pacientes que eles exercem muita atividade profissional em pé ou muito tempo sentado, aquele paciente que fica muito tempo sentado no vaso sanitário, que faz muita força para fazer cocô, pacientes com obesidade, pacientes tabagistas, pacientes cujo intestino não funciona bem, que são constipados crônicos, pacientes que já têm uma predisposição genética, eles vão desenvolver a doença hemorroidária. Além do que, aquele paciente que não faz a prática de atividade física e que ingere pouca fibra e pouca água na sua dieta. Esses são os principais fatores de risco para desenvolver doença hemorroidária. Ok, doutora. Agora, existe também uma faixa etária que é mais acometida ou isso depende também de outros fatores? Existe sim. A faixa etária mais comum vai ser de torno de 45 a 65 anos, mas isso não é uma regra. Existem pacientes mais jovens que já desenvolvem a doença hemorroidária, às vezes por um fator genético, bem como também pacientes mais idosos podem desenvolver sim. Ela pode acometer qualquer faixa etária, sendo mais comum dos 45 aos 65 anos. Homens ou mulheres são acometidos diferentes? É mais comum no sexo feminino. Então, temos aí uma questão, né? Para a gente depois tratar por que as mulheres sofrem mais. Agora, doutora, com relação a essa identificação do problema, claro que a pessoa vai sentir alguma coisa, ou deveria, né? E aí procurar o especialista. Tem algum sintoma que possa indicar, de repente, essa doença? E aí o ideal é que a pessoa já procure mesmo o médico? Sim, existe sim. Quais são os principais sintomas? É aquele paciente que vai ter sangramento às evacuações, aquele paciente que vai ter um esforço físico e vai perceber uma sensação de inchaço na região do ânus, ou até mesmo após a evacuação. Pacientes que vão perceber uma nodularidade, uma carnosidade na região externa do ânus. Também pode acontecer o prurido, que é a coceirinha na região do ânus, tá? Bem como uma sensação de ardência pode surgir também. O paciente, ele pode também, em algumas situações, Samara, ter uma sensação de evacuação incompleta. Ele vai fazer o cocôzinho e ele sente que o ânus dele não esvaziou também. Isso às vezes acontece devido ao engurgitamento exagerado, exacerbado desse plexo hemorroidário que está doente. Entendi, doutora. Agora, esses sintomas, eles vão aparecer já no grau 1 ou vai depender? Isso pode aparecer um pouco mais tarde? Não, a presença dos sintomas geralmente tem correlação com o grau de doença que o paciente tem. Então, a linha pectínea, que é uma linha que a gente enxerga lá dentro do ânus, ela também faz uma separação entre a área sensível. Então, as hemorroidas externas estão numa região do canal do ânus que é hipersensível. Então, geralmente, os pacientes com doença hemorroidária externa, eles vão ter mais sintomas de dor, de coceirinha no ânus, de ardência. Aqueles que têm doença interna, essa doença está acima da linha pectina, na região do reto, no finalzinho do reto. Esses pacientes, eles não têm dor, Samara. Eles têm mais a sensação do inchaço, aquele desconforto pós-evacuação, e eles podem apresentar o prolapso, é mais comum. Então, quanto maior o grau, maior a presença dos sintomas. Quanto mais externa é a hemorroida, maior a presença de sintomas. Então, os sintomas realmente eles têm correlação tanto com o grau da doença hemorroidária quanto da localização da hemorroida dentro do ânus.
Ok, doutora. Dentro desses sintomas que você citou, o que chama a atenção é com relação ao sangramento nas fezes. E aí a gente acaba ouvindo falar muito sangramento nas fezes. Observe se você sangra ao evacuar. Está relacionado também a outras doenças, que é bom a gente ficar atento? Sim, com certeza. E essa pergunta ela é valiosíssima, porque geralmente os pacientes tendem a atribuir o sangramento pós-evacuação à doença hemorroidária. A doença hemorroidária ela é a causa mais comum, mas ela não é a única. Então, existem outras doenças que podem causar sangramento pós-evacuação ou até mesmo não relacionada à evacuação. Às vezes um esforço físico, às vezes um alimento, ou até mesmo de uma forma esporádica, o paciente pode sangrar pela região do ânus. Então, é importante procurar um especialista, porque fissura pode sangrar, fístula pode sangrar, pólipos no reto podem sangrar, câncer no ânus, câncer no reto e outras doenças que podem acometer o nosso intestino grosso, que pode se exteriorizar, sim, com sangramento nas fezes. O sangramento é um sinal de alerta que precisa ser investigado. Com certeza. E agora, com relação ao diagnóstico, doutora, o diagnóstico da doença hemorroidária é somente clínico ou vai precisar também de alguns exames? O diagnóstico ele é suspeitado pela clínica do paciente, mas precisa de um exame proctológico. Então, no exame do proctologista, durante a consulta, a gente vai realizar a inspeção do ânus, ou seja, a gente vai olhar o ânus do paciente por fora. Na sequência, a gente faz um toque. O toque é muito importante para a gente perceber nodularidades, tumorações, alguma situação de presença de um sangue, a gente vai ver no dedo da luva, pus, muco. E na sequência, a gente realiza o exame da anoscopia. É um pequeno espéculo que mede aproximadamente 6 centímetros, onde a gente vai lubrificá-lo e introduzir no ânus do paciente. É um exame indolor, tá? E aí a gente vai realizar algumas manobras para ver o que o paciente tem dentro do canal anal e, em sendo doença hemorroidária, realizar a classificação de acordo com a manobra do esforço. Existem alguns casos onde a gente vai precisar complementar esse diagnóstico. Por exemplo, um paciente que tem sangramento, mas ele tem também uma história de perda de peso. Então, a anoscopia precisa ser complementada com, por exemplo, uma colonoscopia. Então, de início, o paciente sempre tem que fazer o exame proctológico com a anoscopia e aí a gente vai fazer o diagnóstico da doença hemorroidária e analisar se precisa de exames complementares. Olha como é importante mesmo a visita ao proctologista, né, até esse contato. E é importante, doutora, a gente frisar aqui, porque é uma área em que, infelizmente, existem esses tabus e esses medos de que as pessoas, às vezes, acabam não procurando ajuda, porque tem medo desse exame, do toque físico. E como a doutora explicou, é indolor, né, doutora? É indolor. E outro ponto que eu gostaria de esclarecer muito aqui à população, Samara, porque chega no consultório situações como a que eu vou relatar, é que o exame proctológico, ele precisa da anoscopia. Então, às vezes o paciente chega aqui relatando que passou no especialista e que só fez o toque. O toque não tem a capacidade de enxergar a doença que está dentro do canal do ânus. Então, apenas com a passagem do anoscópio, do aparelhinho lá dentro do canal do ânus, é que a gente vai conseguir fazer a avaliação adequada da doença proctológica que o paciente tem. Então é isso, não ter medo, né? E a conversa com o proctologista, ela é primordial, porque vai trazer também tanto a informação, quanto tirar esse medo, esse mito, esse tabu que existe ainda, né? Existe sim ainda. Felizmente, mas estamos aqui para quebrar isso. O nosso podcast serve para isso também. Agora, vamos falar de um hábito, infelizmente, ou de algo que acontece com boa parte da população, que é a famosa prisão de ventre, né? As pessoas acabam passando muitos dias sem evacuar, e isso acaba sendo normal para muita gente. É normal, eu passo sei lá quantos dias sem evacuar. Eu não sei se
que o normal seria todo dia, ou se existe ali um limite, pode até tais dias aí, mas passou disso, precisa procurar ajuda. Esse fator da prisão de ventre ou o esforço a evacuar vai, então, causar uma doença hemorroidária ou vai piorar uma situação que já exista? As duas situações podem acontecer, Samara. Então, aquele paciente que ele passa muito tempo sentado no vaso, que ele realiza manobras de esforço de forma inadequada, que é constipado crônico, ele tem maior chance de desenvolver doença hemorroidária, certo? O que é que a gente vai chamar de constipação em relação à sua pergunta do tempo? Constipação é tempo, é grau de satisfação do paciente e é também o formato das fezes. Então, tenho pacientes constipados crônicos que evacuam todo dia. É aquele paciente, doutor, eu vou ao banheiro todos os dias, mas o meu cocôzinho é em bolinha e eu suo para poder evacuar. Constipação. Então, constipação é formato de fezes. Fezes em bolinhas, fezes afiladas, achatadas, sensação de evacuação incompleta, satisfação do paciente. Então, o paciente, ele não precisa ir todo dia ao banheiro, mas ele, quando vai, ele tem que ficar satisfeito. É outro parâmetro que a gente avalia para dizer se o paciente é constipado ou não. E o outro é a questão do tempo. Então, evacuar em até 3 dias é normal. Eu posso evacuar todo dia, um dia sim, um dia não, a cada 2 dias, a cada 3 dias, desde que eu fique satisfeito após a evacuação e desde que o formato das minhas fezes seja a famosa salsichinha, ou lisa ou com rachaduras. Isso é considerado normal. Perfeito. Olha só que ponto importante a doutora traz aqui, porque realmente as pessoas pensam que fazer todo dia, independente de como, tá ok. Mas não, é constipação também, dependendo do formato das fezes. Né? Com certeza. Se o paciente ele precisa colocar uma força exagerada ou até mesmo realizar manobras digitais, eu tenho pacientes que colocam o dedo na vagina para empurrar as fezes. Ou até mesmo eles precisam abrir as nádegas para o cocô sair. E tem paciente que ele precisa colocar o banquinho para poder fazer o cocô, ou então ele precisa se agachar para poder as fezes descerem no canal do ânus. Então, essas manobras que o paciente ele vai se descobrindo, também quer dizer que ele é constipado. Fiquem atentos a isso, viu, minha gente? Agora, doutora, aproveitando aqui, você falou do banquinho, porque a gente acaba vendo isso muito nas redes sociais, né? O ideal é que você evacue de tal forma. Utilize o banquinho, porque antigamente era assim, enfim. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas, assim, no dia a dia, excluindo uma pessoa que não é constipada, é um hábito saudável, de repente? Não é a questão de ser saudável ou não, é a questão de ser necessário ou não. Então, assim, os homens das cavernas, os primatas, eles evacuavam acocorados. Tá. O homem moderno, ele criou o vaso sanitário. E essa questão do vaso, isso muda a angulação que existe entre o reto e o canal do ânus. Tem uma musculatura que se chama bulbo retal, que ela faz uma alça e ela fica sempre contraída, deixando o reto desalinhado com o canal do ânus, para que o paciente não perca gases e fezes em algum movimento de esforço. Quando a gente vai fazer cocô, a gente solta esse músculo. Eu costumo dizer que a gente solta a rédea do cavalo para o cavalo andar. Então, a gente solta a musculatura, o reto que está desalinhado com o canal do ânus se alinha e as fezes descem. Aqueles pacientes cuja a gente identifica que tem uma constipação, a gente orienta o uso do banquinho ou evacuar acocorado. Por quê? Porque essa mudança da posição vai ajudar ele a liberar esse músculo que está com uma angulação
mais importante, impedindo a descida das fezes, aquele músculo que está contraído. Então, quando o paciente se acocora, ele muda o ângulo defecatório e as fezes conseguem descer com um pouco mais de facilidade. Aqueles pacientes que evacuam normalmente, independente da posição, a gente não precisa pedir para ele ficar acocorado, muito menos usar o banquinho. Perfeito. Agora, vamos, já que a gente está falando aqui do que evitar, do que fazer, né, para evitar a doença hemorroidária em si, alimentação e hidratação seria aí um ponto-chave para evitar chegar a um problema desse? É um ponto muito importante, porque quanto melhor o paciente evacua, menos esforço ele vai fazer e, consequentemente, menos ele vai forçar o plexo hemorroidário natural dele. Então, a fibra, juntamente com a água, ela vai promover a formação de um bolo fecal saudável. Aquele cocôzinho que a gente chama de soft, ele é macio. Quanto mais macio o cocô for, melhor ele vai descer e, consequentemente, o paciente não vai precisar se esforçar. Tá? Então, evacuar bem depende também de você ingerir fibras numa quantidade adequada na sua dieta, bem como a ingestão de água, onde a gente vai calcular de acordo com o peso do paciente e com doenças que ele pode ter ali concomitantemente. Então, paciente cardiopata, um paciente hepatopata, você vai dosar um pouquinho essa questão da água. Aquele paciente que não tem outras doenças, você tenta aumentar a oferta hídrica, o quanto possível, para melhorar essa formação das fezes, Samara. E, consequentemente, também é importante que o paciente tenha outros hábitos que vão ajudar na evacuação, como praticar atividade física, se alimentar regularmente. Também é importante que o paciente não fume. A questão do etilismo também influencia na questão da doença hemorroidária. Então, uma das situações mais importantes realmente é a questão da fibra e da água. Olha aí, já sabemos, né? Acho que todo mundo meio que sabe o que precisa fazer, agora é colocar em prática. Como a doutora falou logo no início aqui, as mulheres podem ser mais acometidas, infelizmente, por essa doença. E aí eu aproveito para perguntar, mulheres no geral, gestantes também, pós-parto, pode trazer aí um maior risco de desenvolver o problema? Não sei se a mulher vai ter o problema após uma gestação, ou se é comum que isso aconteça durante, ou pode até piorar mesmo um quadro que já é existente. Isso mesmo. Nós mulheres, né, quando estamos no período gravídico, né, existem várias alterações no nosso corpo que vão favorecer o surgimento da doença hemorroidária, bem como o agravamento de uma doença já existente. Por vários fatores, né? O nosso volume corporal, ele aumenta. A questão hormonal, então, quando estamos gestantes, a gente fica embebida em hormônios, e esses hormônios, eles dilatam os nossos vasos, por isso que podem surgir doenças venosas em outra região também, como é mais comum o surgimento de varizes nas pernas, varizes na vulva. Tem a questão também do peso do bebê, Samara. A partir do 3º trimestre, a cabecinha ou a pelve do bebê encaixada na nossa bacia, isso dificulta o retorno de sangue que está vindo dos nossos pés em direção ao coração. Então, essa pressão do bebê lá na pelve, essa compressão, também deixa o nosso plexo hemorroidário mais engurgitado. Se a gente já tem doença hemorroidária, é mais comum o surgimento de sintomas, bem como complicações da doença hemorroidária, como, por exemplo, a trombose das hemorroidas, tá? Então, a paciente, quando tem alguma complicação durante a gestação, deve procurar a sua obstetra e avaliar a necessidade de uma consulta com o especialista. E a questão do pós-parto também, porque após o nascimento do bebê, ainda existe o puerpério, que é aquele período que o corpo da mulher vai se readaptar.
Então, ainda existem hormônios que estão diminuindo seus níveis na circulação. Então, até 3 meses a gente pode ter alterações, sim, em relação ao plexo hemorroidário. Ok, doutora. E agora vamos falar um pouco dos tratamentos disponíveis, né? Os tratamentos, acredito eu que em cada grau vão ser diferentes, né? Então, explica para os nossos espectadores. Então, vamos começar falando assim. Doença hemorroidária interna, tá? Aquelas hemorroidinhas que estão naquela região do ânus que a doutora Cíntia falou, que o paciente não vai ter dor, ele não vai ter ardência, mas ele pode ter a sensação do inchaço ou do prolapso. Hemorroidas grau 1, a depender do paciente, porque cada paciente tem um sintoma. Geralmente a conduta ela vai ser expectante. Você vai observar, você vai orientar o paciente sobre medidas comportamentais, dietéticas, de higiene. Aqueles pacientes com doença hemorroidária grau 2 e grau 3, que não tem condição de cirurgia, o grau 3, a gente pode lançar mão da ligadura elástica da hemorroida e também da escleroterapia, que é a injeção de uma substância que vai esclerosar os vasos que estão doentes. Hemorroida grau 3, que tem condição de cirurgia, e hemorroida grau 4, cirurgia. E aí a gente vai avaliar o tipo de cirurgia, se vai ser com grampeador, se vai ser cirurgia com laser, se vai ser a cirurgia tradicional. Hemorroida externa, que não exterioriza, que não tem pele ao redor do ânus. Geralmente a gente vai ter uma conduta mais conservadora também. Higiene, dieta, comportamento. Hemorroida externa, que está ali do lado de fora do ânus, o paciente anda de moto, incomoda, o paciente anda de cavalo, se machuca, o paciente fica muito tempo sentado, fica incomodado, tem crise, cirurgia. Vamos avaliar o tipo de cirurgia, se vai ser a tradicional, se vai ser a cirurgia do laser. Cada caso é um caso e precisa ser estudado de acordo com a necessidade que o paciente tem, que isso também é muito importante. Tem paciente com pouca doença, mas quer resolver aquela doença naquela fase da vida dele. Tem paciente que tem muita doença, mas ele não tem condições de um tratamento, seja da questão de tempo profissional, financeira, ou até mesmo de alguma outra doença que ele possa vir a ter, da sua idade. Então, cada caso deve ser analisado e o cirurgião que o paciente procura vai ter a experiência, os recursos tecnológicos, que hoje a gente sabe que a cirurgia proctológica evoluiu bastante, para poder decidir junto com o paciente como vai ser a condução do seu caso, qual vai ser a melhor resolutividade que ele vai ter. Ok, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a cirurgia, o pós-operatório. Eu sei que muita gente acaba tendo um pouco de medo das cirurgias, mas vamos falar e talvez alertar a população com relação a pomadas, medicamentos que são vendidos sem prescrição. Não sei se prometem curar o problema da doença ou se vai ali ajudar nos sintomas. Eles aliviam realmente os sintomas? São indicados, doutor, em alguns casos? Sim, o tratamento clínico ele é justamente para aliviar sintomas. Entretanto, é importante que o paciente realmente tenha o diagnóstico da doença hemorroidária, porque existem vários tipos de doença que podem sangrar, que podem exigir a necessidade de uma pomada, e essa pomada ela vai ser analisada de acordo com aquele caso do paciente. Existem algumas situações onde a gente pode usar medicações por via oral também, alguns remédios de circulação, às vezes usar uma fibra que vai ajudar na formação do bolo fecal, fazer uma orientação de comportamento, uma orientação de higiene, de hidratação. E, Samara, nenhuma pomada ela é capaz de curar uma doença hemorroidária. Ela vai aliviar sintomas, ela vai ser, às vezes, uma ponte
até o paciente chegar no tratamento definitivo, ou até mesmo pode acontecer de você dizer ao paciente, olha, não tem indicação no momento de nenhuma abordagem, seja do ponto de vista ambulatorial ou hospitalar, mas esporadicamente você pode usar essa pomada. E aí você definir junto com o seu paciente quais são as opções de uma terapia medicamentosa. Lembrando que tudo isso precisa ter justamente a prescrição, né, do especialista. Não pode a pessoa chegar, comprar ou numa farmácia ou de outra forma e fazer uso achando que vai curar o problema, né, doutora? Isso mesmo. Esse é o grande alerta aqui para a gente. Agora, falando das cirurgias, doutora, existem, então, diversas opções. As pessoas acabam, como você falou, existe a cirurgia tradicional ainda, né? Ela continua existindo. Ela é uma opção dependendo de alguns casos específicos, ou a cirurgia laser hoje em dia é a mais utilizada. Explica pra gente que tipo de cirurgias são essas e em quais casos elas são indicadas, então. Então, Samara, a gente vai ter a indicação da cirurgia de acordo com a doença que o paciente tem, a expectativa que ele tem em relação ao seu tratamento e também a decisão em conjunta junto com o seu médico. Não existe a receita do bolo, não existe. Existem pacientes que a gente vai usar uma única técnica, existem pacientes que você vai associar técnicas. Essas técnicas, elas podem ser excisionais, tradicionais, ou seja, você remover mesmo aquela doença no bisturi tradicional. Existem aqueles casos que você vai usar uma tecnologia melhor, como a radiofrequência, ou aqueles que você vai lançar mão do laser, seja o laser de CO2, seja o laser de diodo, seja a combinação dos lasers, que aí seria a tecnologia mais moderna que a gente tem. E existe também aquelas situações onde o paciente ele vai ter mais prolapso, mais tecido descido no canal do ânus, que é mais interno, e aí você pode usar o grampeador, que é a cirurgia do PPH. Existe também outros pacientes que têm graus de doença hemorroidária muito pequeno, mas ele é muito sintomático. E aí você pode usar a técnica do THD, que é a utilização de um ultrassom, onde você vai localizar aquele vasinho que tem mais fluxo daquele coxinha hemorroidário e você vai fazer uma amarração, digamos assim. É uma técnica bem menos traumática também, que a gente pode estar utilizando. Então, cada caso ele deve ser avaliado juntamente com o médico e a experiência que aquele médico vai ter. Porque, às vezes, o médico ele é muito bom na cirurgia tradicional e não tem experiência no laser. E vai ter aqueles colegas que vão ter a experiência em tecnologias mais modernas, mas que em algumas situações ele vai dizer, olha, para você, o melhor caso, a melhor situação, nesse caso, é a gente fazer a cirurgia tradicional. Perfeito. E aí, vamos à grande questão que é o pós-operatório ou se o procedimento cirúrgico, eu não sei se só no tradicional ou se nos outros casos também aqui citados, são difíceis, precisa de um tempo de recuperação, afastamento das atividades, como é que funciona essa questão? Então, tudo vai depender do paciente, da doença que ele tem e da técnica cirúrgica que foi utilizada. Então, a gente pode ter uma recuperação mais abreviada com a cirurgia, por exemplo, do laser, com a cirurgia do PPH, que é uma cirurgia que não dói. Como também vai ter aqueles pacientes que vão ter uma cicatrização mais retardada, seja pela técnica que foi utilizada, como, por exemplo, a cirurgia tradicional do corte, seja porque ele tem um mau funcionamento do intestino dele e isso não vai ser favorável no pós-operatório em relação à cicatrização. Mas, no geral, Samara, a gente recomenda que o paciente tenha um repouso absoluto, que vai ser em torno de 10 a 15 dias, e a partir desse momento, desse pós-imediato, a gente vai acompanhando aquela cicatrização para poder ir liberando os pacientes aos retornos às suas atividades habituais, profissionais, e aí
No geral, o paciente do laser, o paciente do PPH, com 30 dias ele já consegue retornar às suas atividades. O paciente das cirurgias tradicionais, ele vai conseguir, mas ainda com aquela cicatrização não finalizada, ela é um pouco mais retardada. Então, no geral, o pós-operatório da cirurgia de hemorroida, ele modificou muito, bem como as técnicas cirúrgicas. Hoje, a gente pode lançar mão de alguns recursos que vão contribuir para um pós-operatório mais tranquilo. Então, aquele tabu da cirurgia de hemorroida, aquela cirurgia que dói muito, com os recursos que a gente tem atualmente, a gente consegue abreviar a recuperação, a cicatrização, bem como diminuir dor. Hoje é possível a gente fazer a LED terapia intraoperatória, o paciente levar o LED para sua casa. O LED ajuda na cicatrização, acelerando esse processo de reparação dos tecidos, diminuindo dor também. Então, hoje sim é possível realizar a cirurgia de hemorroida com menos dor, com menos trauma, com a recuperação mais tranquila para o paciente. E talvez o que muita gente possa questionar ou ter até medo também desse pós-cirurgia é com relação à frequência de evacuar mesmo. O ideal é que a pessoa evacue normal, porque a prisão de ventre, né, a constipação não é indicada, né, doutora? Isso mesmo. A constipação, o esforço para evacuar, ele meio que prejudica realmente a cicatrização do paciente, ele aumenta a dor no pós-operatório. Então, o que é que a gente sempre orienta ao paciente? Não tenha medo de evacuar. O cocô, ele vai sair, ele precisa sair. O que a gente precisa fazer é melhorar a consistência dessas fezes. Uhum. Então, o meu paciente, ele já sai com a receitinha do laxantezinho para ficar usando, com acompanhamento da nossa nutricionista, para ter um bom teor de fibra no seu pós-operatório, uma boa ingestão de água, e tudo isso vai favorecendo a gente, tirando aquele medo do consciente do paciente, para que ele evacue melhor, com menos sofrimento, prejudicando menos o resultado da sua cirurgia. Ok, e agora uma questão é se a doença hemorroidária ela pode voltar, não sei se o termo correto é esse, após um tratamento, até mesmo após uma cirurgia. O que é que acontece? Então, eu costumo explicar aos meus pacientes o seguinte, Samara, hemorroidas são vasos que existem no ânus que dilataram por algum motivo. A gente remove aqueles vasos doentes. A gente não desvasculariza o canal do ânus, tá? Então, a irrigação normal do ânus, ela vai continuar. Então, é importante que o paciente modifique os fatores que foram identificados na sua consulta para que ele não volte a ter doença hemorroidária. É muito raro isso acontecer? É muito raro. Mas você não pode garantir a um paciente, por exemplo, de 30 anos, que você vai operar de hemorroida, que nunca mais na vida dele ele vai desenvolver hemorroida se o paciente fuma, bebe, é obeso, não evacua bem e tem um fator genético. O genético a gente não muda, mas as medidas comportamentais, os hábitos errados, eles são modificáveis. Então, todo paciente meu que recebe a alta pós-cirúrgica, ele recebe também as orientações em relação a como evitar que a doença volte. Agora, um paciente, por exemplo, de 60 anos, que você vai fazer uma cirurgia, é mais difícil a doença voltar? É mais difícil, porque a expectativa de vida daquele paciente não vai dar tempo da doença voltar. Uhum. Então, cada caso ele vai ser orientado conforme também os hábitos, a idade do paciente, os comportamentos que ele tem e a sua genética. Tem paciente que vem e diz assim, meu pai tem hemorroida, minha mãe tem hemorroida e eu tenho 40 anos e eu já tenho hemorroida.
Então, esse paciente ele precisa ser esclarecido como deve ser feito para que ele não desenvolva hemorroida novamente após um tratamento cirúrgico. Uhum. E aproveitando, a gente falando aqui, e acabei me lembrando que por muito tempo, aí eu não sei se isso é um mito ou se coincidiu com os hábitos que a gente já falou aqui. Pessoas que trabalham como motoristas, por exemplo, motoristas de ônibus, caminhão, que ficam muito tempo sentados. Só que hoje em dia muita gente trabalha muito tempo sentada também. Essas pessoas, elas eram acometidas também pela doença porque passam muito tempo sentada e isso realmente pode causar, ou é porque também, além disso, tinha os outros hábitos que a gente citou aqui? É mais comum nessa população, sim, pela questão da dificuldade do retorno do sangue das pernas até o coração, né? Esse retorno venoso que a gente chama, mas não é o único fator. Então, assim, são associação de fatores. Aquele paciente que é motorista, passa o dia todo sentado, aí tem a questão, às vezes, da alimentação, de uma obesidade associada, de um tabagismo, de um etilismo. Então, a gente não pode culpar, digamos assim, uma única situação, é uma associação de comportamentos que podem fazer com que o paciente desenvolva. Então, muito tempo sentado, bem como muito tempo em pé, pacientes, por exemplo, professores que passam o dia em pé, atendentes de loja, é mais provável que ele desenvolva hemorroida, que ele tem esse fator de risco se associado a outros fatores também. Bom, doutora, agora a gente já falou sobre o paciente que tem indicação de alguns tratamentos, de repente usou ali as suas pomadas, só que ele não tem indicação de cirurgia. O que acontece com esse paciente? O que pode ser feito no caso dele? É bem interessante, Samara, a sua pergunta, né? Aquele paciente que está ali na transição, ele já está fazendo o tratamento medicamentoso, não está tendo resultado, mas ele veio no especialista, o especialista não indicou cirurgia. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? Então, existem algumas opções de tratamento que eu realizo aqui no consultório, que é o tratamento da ligadura elástica de hemorroida. São alguns anéisinhos de borrachinha que a gente aspira para dentro de um tambor, que a gente vai passar no momento do exame proctológico, e a gente vai amarrar esse plexo hemorroidário que está doente. Esse tratamento, ele pode ser realizado naqueles pacientes que têm hemorroidas internas. E existe também uma outra opção, que é o tratamento da escleroterapia, muito parecido com o que os vasculares fazem quando os pacientes têm varizes nas pernas. Então, a gente pode injetar uma substância esclerosante que vai fazer com que esses vasos, eles murchem, esclerosem, consequentemente resolvendo a doença hemorroidária, que não deixa de ser uma doença vascular, é aquele plexo normal que dilatou. Então, existem essas opções, sim, para aquele paciente que está ali, que nem tem indicação de cirurgia, nem consegue mais ficar com um tratamento medicamentoso, porque ele é muito sintomático. Tem opção para todo mundo, então, né? Ainda bem. E, doutora, para a gente encerrar, queria que você deixasse aí, de repente, uma mensagem, uma orientação para aquela pessoa que acompanhou a gente, sabe que tem alguns sintomas, mas, de repente, ou por medo, por vergonha, sei lá por qual motivo, não procura o especialista. Eu queria que você orientasse essas pessoas. Não procurar o especialista é a pior das opções, Samara. Uma doença, quando ela é diagnosticada no início, ela tem maiores chances de cura ou menores chances de evolução. Então, se você apresenta alguns desses sintomas que foi relatado, se você anda procurando farmácias e se automedicando, eu aconselho que procure um médico que estudou para essa situação, porque existem várias questões que precisam ser analisadas, alguns exames que precisam ser feitos, orientações que precisam ser passadas, esclarecimento de dúvidas, traçar o tratamento do paciente da melhor forma possível, com a experiência que o médico que você procurou tem.
E sempre, sempre, sempre investigar, Samara. Eu poderia passar aqui horas e horas passando para você situações que eu já enfrentei no consultório, às vezes porque o paciente tem medo, porque o paciente foi avaliado por um médico não especialista, ou até mesmo um médico especialista, mas que não tem uma experiência adequada, ou aquele paciente que passou no balcão da farmácia e procurou uma orientação e ele teve um retardo no seu diagnóstico. Nem todo sangramento é hemorroida, nem toda hemorroida é com pomada, nem toda hemorroida é com cirurgia. Cada caso deve ser analisado exclusivamente, unicamente, e também a gente saber escutar o paciente, que às vezes naquele momento que ele vai dizer que está ali sangrando, você vai buscando algumas informações que podem fazer com que você mude o rumo da sua conduta e você investigue melhor aquele paciente, porque às vezes existem doenças que podem estar existindo ao mesmo tempo, e eu já tive várias situações assim, do paciente, de você ver a hemorroida, de você tocar a hemorroida, de você passar o anoscópio no paciente, ele tem hemorroida, e você dizer assim, mas você tem esse sintoma que é um alarme. Vamos fazer uma colonoscopia e a gente descobrir um tumor de reto. Às vezes, um tumor de intestino na parte mais distal. Já tive pacientes da área da saúde que chegaram para mim assim, eu tenho um hemorroide, quando eu fui examinar era um câncer no ânus. Então, assim, somente o médico especialista, ele pode examinar essa região anal da melhor forma possível, com os recursos disponíveis na sua consulta, bem como traçar a investigação e o tratamento daquele paciente para que ele seja conduzido da melhor forma possível. Então, procure sempre um médico especialista capacitado para estar conversando com você e te examinando. Não se autodiagnostique. Perfeito. Então é isso, doutora Cíntia. Muito obrigada mais uma vez aqui por sua contribuição no nosso podcast. Até a próxima. Até a próxima. Então é isso. Nós hoje conversamos com a doutora Cíntia Sarmento, cirurgiã do aparelho digestivo e proctologista, trazendo para a gente aqui informações importantíssimas sobre a doença hemorroidária. E até a próxima, o próximo episódio aqui do nosso GastroMed Podcast.